Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast No Ar com a Capital Aberto. E hoje eu recebo aqui o Diego Coelho, que é sócio da Brave Asset. Diego, Exatamente. Obrigado pela presença, pela conversa que a gente vai ter aqui. Eu estava pesquisando um pouco antes aqui da gente conversar que você veio da indústria petroquímica. Exatamente. Como é que foi sair desse setor tão específico e vir para outro que também, o mercado financeiro, que também não é para qualquer um, assim? Como é que foi essa transição? Por que resolveu mudar de áreas assim tão radicalmente? Claro, vamos lá. Foi um dos meus primeiros trabalhos, trabalhar na Copesul, né, lá no Rio Grande do Sul ainda, uma indústria petroquímica, né, na época era a segunda maior empresa do estado. Só que eu caí justamente na mesa de operações financeiras da petroquímica. Mas você fazia o que na parte financeira lá, de operações? A parte financeira a gente fazia absolutamente todas as operações de uma grande empresa, né? Então, desde aplicação financeira, né, que tinha um caixa grande, investimentos em vários... Fazia investimento, aplicação ali normal. Ativos. Toda a parte mais tradicional da empresa. Contas a receber, contas a pagar, gerenciamento do caixa da empresa, né? Até operações mais sofisticadas, como câmbio, derivativo, estruturação de crédito, de bonds lá de fora, debêntures no Brasil, né? Então, mesmo estando lá no Sul, numa petroquímica, eu já estava conectado com o mercado financeiro aqui de São Paulo, principalmente total, né? Então, eu fiquei por quase 8 anos lá. E aí, depois, quando houve a venda da empresa, eu acabei vindo para São Paulo. Por um pequeno momento, eu fiquei na Braskem. Né? E aí, logo na sequência, eu fui para começar a Valora Investimentos. Sim. Né? Que é uma gestora hoje do mercado. Eu fui um dos fundadores e fui o principal gestor por 13 anos. Legal. De 2007 até 2019. E aí resolveu montar a sua própria. Exatamente. Aí comecei a Brave, num momento super desafiador de mercado, né? Com pandemia, taxa Selic 2% ao ano, crise do mercado de crédito, mas comecei, né? Coragem de... Bom, só para ser empreendedor de qualquer coisa no Brasil já é preciso coragem, né? Eu acho que o nome da Brave vem um pouco dessa faz um certo sentido, porque diante de ser empreendedor e no momento que vocês começaram também exige uma dedicação além do normal, né? Normal. Exatamente. Mas enfim, começamos, né? Era um ambiente adverso, mas a gente já era conhecido no mercado, né? Eu já tinha a confiança de muitos investidores e começamos a estruturar os fundos. Esses investidores começaram a aportar aos poucos. Então, mesmo nesse ambiente difícil, a gente começou o business, né? Porque o timing foi, assim, foi pensado. Aconteceu ali tudo o que aconteceu, né? Foi uma coisa que... mas, de certa forma, gerou mais oportunidades, foi mais difícil do que... É difícil tentar imaginar se seria mais ou menos difícil numa situação, uma condição normal de ambiente, né? Sim. Mas tinha mais oportunidades? O que aquele momento trouxe de aprendizado que hoje faz o quê? 6 anos? 6 anos, né? 6 anos, para 7. O que aquele momento... foi um momento muito inusitado. Eu acho que tu te lembra bem como é que funcionava a dinâmica. Naquele momento, naqueles primeiros anos, só se faziam reuniões online, por vídeo. A escola, meus filhos, eu me formei de novo, quase fui alfabetizado de novo, porque minha filha estava exatamente nessa época, então era tudo online, eu tive que participar de todo mundo, né? Só que imagina você começar uma empresa nesse novo ambiente. Então, empresa nova, se adaptar a esse esquema de vídeo. E a gente, muitas vezes, precisava apresentar a empresa por vídeo. Que até então era tudo, ainda mais no mercado financeiro, onde a presença física sempre foi um diferencial. Você está lidando com o dinheiro das pessoas ali e tudo, né? Exato. Então, querendo ou não, cria um distanciamento. Se você já tem um cliente e passa a atender ele por vídeo, é uma coisa. Sem dúvida. Agora, eu apresentar uma nova empresa... Um projeto novo, teses novas. Novo, que está começando. Então, foi um super desafio, né?
Mas eu acho que, como o cenário era aquele mesmo, eu acho que as pessoas também foram se adaptando. Entendendo, né? Eu acho que a gente aprendeu muito com esse cenário novo, né? Mergulhou muito e acabou, no fim do dia, fazendo limão uma limonada, né? Conseguimos fazer os nossos negócios, crescer, trazer investidores novos projetos dessa forma, que é o que tinha na época. E hoje a Brave tá como? Como é que ela tá olhando? Vocês se posicionam como sendo conservadores, de modo geral. Sim, né? Sim. E no universo de FDIC que a coisa tá agressiva. Tá agressiva, crescendo rápido, né? Como é que lida com esse... Então vamos lá. A gente começou então ali em 2020, na verdade, né? De fato, na metade de 2020, que a gente teve a aprovação lá do CVM e Ambima. Então ali a gente realmente começou a montar os produtos, começou a crescer o negócio, né? Então, vindo para os dias de hoje nós já estamos aí com 5 bi e meio sob gestão, né? Caminhando aqui para os 6 bi. São 40 fundos, por volta de 40 fundos e 45 pessoas, né? Então, assim, a gente cresceu bastante nesse período, né? Obviamente, saímos do zero, né? Então, o nosso crescimento anual ali é por volta de 40% ao ano, né? Tivemos um grande crescimento. Tá colocando 1 bi por ano praticamente no fundo, né? Na gestora como um todo, né? Exato. Mas o que acontece a gente, então, conseguiu crescer nesse período, só que agora mais recente, né, Alexandre, com toda essa questão de econômica de Brasil, né, de juros altos, PIB mais baixo, inflação, sabe, aumento nas inadimplência, crédito mais difícil, várias empresas com problemas, enfim, a gente resolveu, nesse primeiro semestre desse ano, tirar um pouco o pé do acelerador, né? Então a gente foi uma decisão nossa de vamos reciclar um pouco a nossa carteira, né? Sair de alguns riscos que a gente está preocupado. Você não é o primeiro a me dizer isso aqui nessas conversas. Você não é o primeiro que me diz que esse ano vai dar uma segurada na onda aí. Então todo o cenário que a gente viu para esse ano, a gente tenta meio se preparar para o pior, sabe? Vamos estar preparado para o pior e tentar sobreviver nesse pior. Se vier um cenário melhor, ok, ótimo, vamos aproveitar, né? Então a gente fez realmente essa parada técnica, que foi uma decisão do nosso lado. A gente fechou muito dos nossos fundos para captação, eles ficaram fechados por um tempo, justamente para a gente, olha, vamos dar uma organizada na nossa carteira, né? Sair de riscos que a gente não gosta e vamos fazer operações novas, operações pontuais e muito tranquilas, né? Então isso é uma coisa, Alexandre, que eu digo assim, para um gestor de crédito, né, a questão da disciplina, ela é uma coisa muito importante. Porque o nosso mercado, ele tem um certo conflito de interesses, né? Porque o gestor, eu sou remunerado pelo patrimônio dos meus fundos. Quanto mais os nossos fundos crescem, teoricamente, mais receita a gestora tem, né? Mas se você faz isso a qualquer custo, depois a gente fala, chega a conta, né? Vem os problemas de crédito, que você pode ter marcação lá no seu fundo, e o que pode acabar acontecendo? Você pode ter resgate. Então, eu prefiro, em vez de ser um crescimento vertiginoso, um crescimento mais paulatino, mais sustentável e com menos volatilidade, né? E mesmo que eu demore um pouco mais para chegar em tanto de patrimônio. Então, essa é uma questão primordial para a gente, isso é um valor para a gente, né? O conservadorismo, que você falou. Eu só vou fazer uma operação se nós estivermos confortáveis lá dentro de casa, que a gente não vai perder, né? A gente sempre fala que para fazer investimento, tem muita gente que olha muito o retorno, quanto que vai render. A gente olha, em primeiro lugar, a preservação de capital. Eu vou investir num lugar que eu sei que o nosso retorno, o nosso patrimônio vai retornar, né, com algum ganho. E não simplesmente colocar, essa operação ela rende muito, eu vou alocar. Não. O conceito principal é sustentável, é um crédito seguro, né, eu vou conseguir, não vou ter maiores problemas, então a gente vai. E nesses 45, 46 fundos, né, que vocês... uns 40. 40? Do que eles são? O que vocês estão
quais são os segmentos, setores que vocês mais olham? Quais são as características desses fundos hoje? Perfeito. A nossa estrutura funciona assim, Alexandre. A gente tem fundos que a gente chama de fundos de captação, que a gente capta do mercado inteiro, pessoa física, jurídica, bancos, assets, plataformas, XP, BTG, Itaú, né? Então, a gente tem vários fundos aqui em cima. E esses fundos, a gente diferencia ele por perfil do investidor. O investidor mais conservador tem fundo lá na Brave para ele. Mais líquido, né? Com prazo de resgate mais curto, tem. Fundos moderados, tem. Fundos mais agressivos, mais arrojados, temos também. Então, a gente faz aqui uma divisão, né, pelo perfil do investidor. Aqui deve ter uns 12 fundos. Eu sempre me perco nos números. Tem vários fundos aqui em cima. A gente capta. E o que a gente faz com esse recurso? Prioritariamente, ele vai alocar em veículos que nós mesmos fazemos a gestão. Né? E aqui a grande maioria deles são FDICs. Né? Tá. Então, esses nossos fundos de crédito são fundos mais estruturados, que a gente chama, que investe em FDICs, né? Produtos mais de crédito estruturado. Além da gente ter alguns fundos de previdência, de renda fixa aqui em cima também. Tá? Então, quando a gente desce aqui para essa camada dos FDICs, e aqui a gente vai lá na ponta mesmo, lá na economia real, nas empresas, fazer os negócios. Quais são as principais teses que a gente tem aqui? A gente tem um investimento importante nos multicedente, multisacado, né? São aqueles fundos que você tem várias empresas, né? Uma carteira com várias empresas e com recebíveis dessas empresas em vários sacados. É um negócio pulverizado de ambos os lados. Dinâmico, aqui, né? Super dinâmico, né? Que é um mercado que cresceu bastante, se consolidou aí no mercado. A gente tem uma vertical lá importante, que é do agronegócio, né? Que hoje a gente tem 11 fundos no agro. E o que a gente faz aqui? Eu não faço crédito para os players do agro, como revendas, indústrias, cooperativas. O que a gente faz? Eu compro recebíveis deles. Então, é um pouco diferente a forma de operar. E por que eu faço isso? Porque eu acho que fazer o crédito de longo prazo, né? A gente vê quando uma empresa tem um problema, uma RJ, uma RE, você entra naquele problema e como esse ativo está no seu fundo, ele sofre uma marcação. Então, naquele momento, rende menos. Quando eu falo em recebíveis pulverizados, a gente tem uma perda estatística, né? A gente faz a gestão dessa carteira, que é uma gestão bem trabalhosa, né? A gente escolhe qual é os recebíveis que a gente vai querer, a gente notifica o sacado, a gente faz a cobrança de um por um. Então, é uma dinâmica trabalhosa. Mas dessa forma, a gente consegue não ter grandes inadimplências, né? Fazendo todo esse trâmite. Então, você compra a carteira recebível de uma indústria de trator ou de uma indústria química, algo nessa linha, ou da revenda em si? Ambos. De ambos, tanto da indústria quanto do distribuidor. Quanto dos distribuidores. Né? Legal. Então eu passo a ter na indústria uma carteira aqui basicamente de revendas. Sim, né? Exato. Revendas e cooperativas. E quando eu opero com uma revenda, eu vou ter uma carteira de produtores. De produtores, exatamente. Né? Então é esse o formato que a gente opera. Estamos passando por essa crise do agro, né? Sim. Você conhece também o agro? Eu trabalhei algum tempinho no agro, assim, conheço um pouquinho o setor. Você sabe que o agro é cíclico, né? Totalmente. A gente viveu um tempo atrás, até 2023, uma época muito boa de expansão, de margens boas no agro, e agora a gente está sofrendo com um período de margens baixas, alavancagem, juros altos, que está dificultando muito aí o agronegócio, né? Mas operando nesse formato aqui, a gente está conseguindo fluir bem, né? E o que você imagina que para os próximos anos a Brave deva seguir nesse caminho? Você falou que esse ano vai ser um ano um pouco mais de arrumação de casa, um pouco mais contido ali, mas considerando que as coisas vão evoluir, vão caminhar por bem ou por mal, o tempo não para, né? Sim. Você imagina que a ideia é continuar nesses segmentos, no agro, nos FDICs ali, multicedente, multisacado normalmente, entrar em outros caminhos, seguir outras teses, né? O que vocês imaginam aqui? Uma outra tese que a gente está crescendo bastante e está sendo bastante promissora é o consignado. Consignado, a gente tem feito muito consignado público, principalmente. Tá.
Tem o consignado privado, que é um novo, né, que saiu há pouco tempo. Esse aqui a gente está indo com um pouco mais de calma. Fizemos pequenos investimentos, mas estamos indo com calma. Agora, o consignado privado, desculpe, o público, a gente tem vamos dizer, uma segurança maior. Qual é que é a beleza do consignado? Eu faço um crédito para uma pessoa física, mas ele é consignado. Eu tenho um ente por trás, né, que pode ser um ente federal, um ente governamental, previdência, municipal, alguma exato, coisa. que no final ele que me paga. Sim. E eu não cobro a pessoa física. Então isso traz muito mais segurança do que hoje em dia você fazer crédito para pessoa física no mar aberto, como se chama, né? Sim. Então isso aqui é uma tese importante nossa, que a gente vem crescendo e a gente entende que tem bastante espaço para a gente dar novos saltos, né? E vocês conseguiram registrar na CVM um fundo relacionado a ESG? Como é que é essa história? A gente fez. Lá na época existia uma Faz modalidade... tempo isso, já faz mais tempo. Isso, foi no começo da Brave. Foi no começo. Como foi isso? A gente fez um produto realmente verde, né? Que ele precisava seguir uma série de regras com os tipos de empresas que a gente poderia operar, né? Então, dentro do fundo, ele restringia, sabe? Se tem uma empresa que ela faz mal para a natureza, polui muito e tal, a gente ficava de fora era impedido de operar. E o bacana é que não era só os ativos do fundo, mas também nós, os gestores e a consultora, eles tinham que ser carbono neutro. Entendi. Ou seja, a gente fez uma análise de quanto de carbono a gente produzia. E aí a gente precisou, tanto nós quanto os consultores do fundo, comprar carbonos para se neutralizar. Então a gente seguiu todas as regrinhas que precisavam para ser um fundo verde. E funcionou? Ele ainda existe? Funcionou e por algumas questões esse fundo meio que se descontinuou, mas o retorno foi o retorno interessante. foi bom, não teve problema, foi mais uma mudança de estratégia mesmo. Entendi. E você falou que o agro estava nesse cenário mais desafiador aí e tudo mais. Como é que vocês estão lidando com essa questão? Porque as empresas do agro são essencialmente as mesmas, né? São grandes, tem muita coisa local também. Como é que passar por esse momento específico do agronegócio que tem uma importância grande para vocês? Sim. Naturalmente, nesse momento, o que a gente acaba fazendo? A gente sobe a régua, né? Então, antes, eu conseguia, vamos dizer, operar com empresas um pouco menores, né? Porque o mercado estava muito pujante. Hoje, como o mercado está mais complicado, a gente acaba saindo de empresas que estão muito fragilizadas, muito alavancadas, principalmente. Os maiores problemas do agro, eu vejo hoje, é a alavancagem. As empresas... A gente que se empolgou com o momento, naquele momento que estava de mar super tranquilo, foi lá, se alavancou, enfim. E hoje, com esses juros altos... É difícil girar a conta, né? É difícil você ter margem suficiente para pagar a despesa financeira. É muito difícil. Só para pagar a despesa financeira? Só para pagar a despesa financeira. Não estamos falando nem do principal ainda, Exatamente. De rolar a dívida, nada. É só o financeiro. Infelizmente, isso é uma situação hoje... É uma realidade, isso acontece. É uma realidade das empresas do Brasil hoje. Do Brasil, ia falar não só do agro, né? Exato, ia falar das RJs do agro, mas enfim, não todos precisa, os segmentos, né? Essas 2 últimas semanas aí, impressionante. Não foram quaisquer empresas que passaram por uma RJ. Mas é cíclico, né? Como você falou assim, o negócio é um setor que vai muito bem, mas que passa por essas situações. Vocês se enxergam assim como uma empresa, uma gestora mais nichada, assim, ou vocês querem falar de previdência não, de consignado, do agro e dos FDICs mais tradicionais, né? Sim. Outros setores vocês imaginam avançar em algum momento ou querem ficar mais nesses nichos, essas coisas mais... Eu até te chamei a atenção para alguns nichos que nós temos mais volumes, né? Mas a gente acaba fazendo negócio com... você falou previdência também, né? Que tinha alguma coisa? Diversos outros tipos de setores, né? Setor de transporte, setor indústria como um todo, comércio, operações de cartão de crédito, né?
subadquirentes. Então, a gente realmente já opera mais e diversificado. Como é que você entra num setor novo? Assim? O que faz você falar, pô, esse setor aqui a gente vamos testar. Como é que é essa decisão? Porque assim, nesses setores mais, você já atua mais tempo, é mais tranquilo, é mais fácil você lidar no dia a dia ali, mas pô, vou inventar um negócio novo. Como é que é essa decisão de entrar num setor? Chega a ideia até vocês tiram da cartola? Perfeito, vamos lá. Quando é um setor realmente diferente, vou pegar o exemplo aqui do imobiliário. Tá? Isso aqui é um business diferente do que a gente fala aqui de operar com recebíveis de indústria, agronegócio. É diferente. Então, para uma tese nova que a gente chama, a gente sempre traz um especialista. Né? Então, a gente começou no ano passado com a nossa setor de imobiliário lá na Brave e trouxemos uma pessoa que tem, sabe, uma vida de experiência no imobiliário. Além disso, a gente já tem expertise, a gente já operou no passado com o imobiliário. Então a gente sempre parte desse princípio. A gente vai trazer o especialista e ao redor dele nós vamos montar a equipe, a estrutura toda para a gente entrar e não entrar de alegre, como a gente fala. Né? Todo segmento tem suas especificidades, tem as suas armadilhas. Então a gente, quando realmente vai fazer um negócio que é novo, a gente traz um cara que a gente admira, um cara que tem histórico, um cara a gente já viu operando. Enfim, então esse para entrar realmente no novo é sempre esse o caminho. Tem que ter um caminho. E falando do imobiliário, esse é um segmento que vocês acreditam que tem ainda espaço para crescer, porque o mercado imobiliário ele deu na época da pandemia deu uma acalmada demais, deu uma calmaria. Sim. Depois até voltou. Depois se estabilizou de novo num patamar um pouco mais alto e hoje chegou hoje. Sim. Assim, como é que vocês olham ainda esse mercado? Porque aparentemente o que eu vejo, assim, não tem mais vaga em lugar nenhum, Sim. as lajes todas locadas e prédio atrás de prédio sendo erguido, né? Como é que é? Essa é a minha leitura que eu vejo, mas assim, do ponto de vista do crédito ali, como é que vocês estão enxergando isso que está acontecendo hoje? Eu acho que tem uma situação, Alexandre, que é um pouco do conceito que a gente gosta e a gente segue, a gente nunca gosta de ir com a manada. Se toda manada está indo para um lado, geralmente, quando fala de investidores e projetos... O timing está errado. Eu gosto de ir para o outro lado. Então, o que eu acho? O mercado imobiliário está num momento também muito complicado, né? Também muito pelos juros altos. É isso que eu vou falar, o crédito ali, para quem vai tomar ali, comprar no limite, vai se financiar, tá uma loucura. Os juros estão muito altos. Então, agora nós estamos no momento crítico do imobiliário, né? Esse é o momento que eu acho bom de entrar. E quando está todo mundo indo para o imobiliário e aquela euforia e começa a cair spread, eu acho que é hora de sair. Então, por exemplo, agora o que a gente está vendo de oportunidade? Tem muitas... as vendas de imóveis no Brasil como um todo caíram drasticamente nos últimos anos. Drasticamente. Né? Ninguém quer tomar um financiamento de 20, 30 anos a juro de... Exato. E com preços altos. Né? Sem contar o valor em si. Exato. Então, só que de outro lado, o que você tem? Como a gente veio do momento de muita bonança, a gente tem muitas das incorporadoras e construtoras que lançaram muitos projetos. Tem um monte de lançamento hoje ainda, né? E muitos lançamentos que dificuldade de vender. Sim. Então, nesse momento, esse cara que não está conseguindo vender, ele se apertou de crédito. Mas, ao mesmo tempo, ele está com garantias muito boas. Tem casos que o cara lançou um empreendimento ali. Está o negócio ali pronto. Ele não consegue vender e ele não quer torrar o apartamento. O que a gente faz? Eu dou um crédito para esse cara, né? Pego esse imóvel aqui em garantia, né? Dou um prazo para ele e assim que esse imóvel for vendido, ele nos pré-paga a operação, entendeu? Então, no final do dia, como a gente tem liquidez, né? Estamos procurando bons negócios, eu vou dar um crédito para um cara, ficar com uma garantia super boa, né? Geralmente a gente pega 2 de garantia para um de operação que a gente faz. Então, no pior das hipóteses, eu vou precisar daqui a 2, 3 anos
vender aquilo pelo menos por metade do preço que eu ainda Vai. consigo pagar a minha operação. Sim. Então você vê que nos momentos difíceis também tem oportunidades. Sem dúvida, sabe? sem Eu te dei um exemplo, mas a gente está vendo várias outras operações. Em outros, todo o segmento imobiliário como um todo. Todo segmento, exatamente. Então, desde o residencial a Isso. galpão, Exatamente. enfim. Estamos fazendo operações, inclusive, nesse formato, home equity também, para crédito para pessoa física. Então, assim, estamos entrando, obviamente, com cuidado, né, dado o momento, mas Claro. aproveitando um momento para, vamos entrar em incorporadoras que no momento de mercado muito bom a gente nem consegue entrar, hoje a gente está conseguindo, né, e fazer uma operação muito, muito boa. Eu acho que o crédito tem muito disso, sabe? Às vezes você até pode entrar numa empresa que não está tão bem, mas você faz uma operação muito boa, muito bem amarrada, com muitas garantias, com recebíveis, sabe? Dando liquidez no processo. Então, eu acho que esse componente da operação, ela é muito importante também. Não, sem dúvida, sem dúvida. E olhando assim para frente, né? O que vocês estão imaginando do ponto de vista de Brave mesmo, nem no mercado como um todo, mas Sim. Qual que é a perspectiva de vocês? Continuar crescendo, obviamente, Sim. mas tem algum setor que vocês estão olhando com mais atenção a partir de agora para começar a se posicionar, como foi o imobiliário no ano passado, Claro. né, que vocês começaram? Sim. O que vocês estão começando a vislumbrar que pode ser interessante? Vamos lá. Eu te contei que no primeiro semestre a gente deu uma segurada, uma parada técnica. Esses últimos meses têm sido meses muito especiais para a Brave, no sentido de originações. Então, estão aparecendo originações muito interessantes para a gente. Só para te ter uma ideia, hoje tem 11 projetos novos que a gente está estruturando, né? Que é um negócio, um momento, né, único ali para a gente, que eu acho que foi um pouco do fruto disso, da gente redirecionar, né, os nossos investimentos e o nosso foco para operações, empresas um pouco maiores, né, um pouco mais estruturadas. Eventualmente eu vou ter uma compressão na taxa na operação, né? Eventualmente eu vou ter uma redução na minha taxa de gestão. Por outro lado, eu vou ter um aumento de volume under management, eu estou operando empresas maiores, mas é uma migração que a gente está fazendo organizada, né? Eu acho que em algum nível institucional para a gente é bom estar com players maiores, né? Com placas grandes, multinacionais, enfim, dado também a dificuldade de crédito no mercado, né? Então, agora eu estou vendo assim um horizonte para a gente realmente dar mais um novo passo na Brave. Eu acho que Uma nova fase aí. Uma nova fase. Com novas características de projetos se desenhando. Exatamente, né? Já olhando para um cenário difícil para frente, né? O que nos manda ser mais conservador ainda hoje, mas, de novo, sendo muito conservador, muito organizado, fazendo as operações bem blindadas, arrumadas, até hoje a gente vem passando essas crises, né? Acho que a gente, brasileiros, né? Não tem. Você falou que você veio do Rio Grande do Sul e está aqui em São Paulo há 20 anos. 20 anos. Então já passou bastante coisa, seja na Brave ou na gestora anterior. Exatamente. Não tem muito para onde fugir. Coragem de trocar o Rio Grande do Sul ali, Porto Alegre, por São Paulo. Não é? Moleza. Vir para Faria Lima ali, entornos, é sempre complicado. Diego, obrigado pela conversa, pelo tempo. Foi ótimo aí. E tendo novidades, conte sempre com a gente aí para ir acompanhando e contando essas histórias interessantes aí de vocês. Maravilha, prazer estar contigo aqui. Maravilha, gente, muito obrigado aí pela audiência. Voltamos em breve, até mais.